Tira um print, né? Deixa a foto. Agora eu tenho duas telas para compartilhar. Tira uma foto com o celular, deixa lá coladinho. Tem que deixar aí já também, para poder usar o segundo. Tá aí já, essas telas aí que você faz. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos de volta para mais uma live da Primeira Igreja Congregacional em São José dos Campos. Damos as boas-vindas aos irmãos que estão já aí online, ao vivo nessa live. E a minha oração é que você possa ser impactado por aquilo que Deus irá falar conosco nesta noite. Que você possa realmente estar com o teu coração voltado para o Senhor, porque Ele
é o único Deus digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Que você possa, de fato, aí na sua casa, prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Que nós não possamos ficar com o nosso sentimento relaxado, porque estamos em casa e é uma coisa corriqueira. Não. De igual modo, estivéssemos reunidos na igreja, aonde nós temos um grupo maior para adorarmos o Deus. O significado é o mesmo. O que importa é o nosso coração. E quero dizer para você que Deus, ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso número 7. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Que vai dizer assim, a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, jamais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar ricamente com essa palavra que foi lida. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome e te bendizemos porque esse tempo está separado para que nós possamos, em comunhão com o teu povo, da Igreja Convencional de São José dos Campos, com mais aqueles que estão entrando ao vivo juntamente conosco, que o Senhor, Pai, possa estar abençoando cada um, cada família ali representada, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, receba a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai, que o Senhor se sinta adorado pelo teu povo, e nesta hora está se reunindo para prestar um culto dirigido ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa meu lar, minha casa, minha família, Senhor, e cada família que está aqui ao vivo conosco, assistindo essa live, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa tratar com cada um de acordo com os teus desígnios, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, receba nossos louvores, receba, ó Pai, tudo aquilo que nós vamos prestar ao Senhor aqui nesta noite. Pai, sonda nossos corações, vê se há algum caminho mau em nós e nos coloca no caminho da salvação para o louvor do teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é o único Deus digno, que a tua graça maravilhosa possa inundar os nossos corações. Desde já também rogo pelo preletor, pelo pregador, que irá, ó Pai, ministrar a tua palavra, que o Senhor também possa usá-lo poderosamente com o instrumento de tuas mãos. Abençoa o Alan, para que estará ministrando aqui os louvores, e que em tudo que ele venha falar, ministrar, seja direcionado pelo teu Espírito, sabendo que tudo que vemos falar e fazer aqui é para o louvor do teu nome, Senhor. Assim nós te louvamos e nós te bendizemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amado, estará conosco pregando a palavra de Deus, mais tarde, o pastor Rafael Fonseca, da IEC, em Jacuí, São Paulo. Então, nós vamos convidar agora o Alan, e ele vai dar continuidade aqui no nosso culto. Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, o único merecedor de toda honra, toda glória. Já tem que aumentar um pouquinho aqui, né? O pai é meio baixinho, né? Agora sim, agora tá ajustado. Vamos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, dizer que quando nós entramos na presença dele,
contemplamos o semblante dele, a única coisa que nós podemos dizer é que ele é um Deus amoroso, é um Deus majestoso. Então, faça dessa canção como uma oração. Ela é uma canção antiga, creio que todos que estão nos assistindo conhecem. Então, faça dela uma oração nesse momento. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Tempo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Eu tenho um Deus que vive e está, tenho um Deus que nunca me desamparará.
em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. Ele vive, seu governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. É Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus, a promessa e cumprida está toda a vida, ressurreição, poder de Deus para salvar. Ele vive, seu governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. Ele vive, seu governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo maravilhoso, meu bom pastor, alegria e a salvação. Alegria e a salvação. Alegria e a salvação. Continuar louvando o único merecedor de toda a honra e toda a glória, dizendo que Ele é exaltado, o único Rei exaltado em todo o céu, em toda a terra, e que nós sempre devemos louvar esse nome, que é grande, que é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos, mesmo se nós merecemos, mas o Senhor nos concede. E nós te agradecemos por isso. Que o teu nome sempre seja exaltado por nós. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, bem exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, exaltado no céu.
E com esse espírito, Pai, quebrantado aqui, nós viemos orar a Ti, Senhor, nesse momento, entregando, Pai, Senhor, louvores em forma de adoração, em forma de louvor ao Teu nome, porque eu sou o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Maravilhoso é, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas diariamente. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nunca nos abandonar, estar conosco, Senhor, em meio a essa pandemia, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor nada foge do seu controle, Senhor. Eu tenho misericórdia, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, nos ajude, Senhor, a estar próximos de Ti, Senhor, mesmo que muitas vezes nós estamos em união e comunhão na igreja, mas que sempre, Senhor, possamos estar com nossos pensamentos e nossos corações, Senhor, conectados em Ti, Senhor. Nos ajude a cada dia mais, Senhor, a termos o prazer de ler a Tua palavra, Senhor, de orar a cada vez mais, de cultivar, Senhor, esse relacionamento contigo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez receba, Senhor, esses louvores, Senhor, confessando meus pecados, também te pedindo, Senhor, pela palavra que será trazida agora através do pastor Rafael, Senhor, usa a vida do Teu servo para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, eu passo do lado de lá agora, né, a palavra ao pastor Rafael, que irá trazer o que Deus colocou no coração dele para cada um de nós. Amém? Então, pastor Rafael, é com o senhor agora, tá bom? Amém, irmãos. Boa noite. Bom poder estar com vocês, de poder cultuar a Deus nesse dia, junto com os meus irmãos de São José dos Campos. A minha oração é para que o Senhor fale conosco nessa noite, que Ele ministre sobre nós e que nós estejamos com o nosso ouvido atento a tudo aquilo que Ele tem para falar comigo e com você na noite desse dia. Quero desde já deixar um abraço para a amada igreja e dizer que quando esse tempo passar, essa pandemia passar, eu quero estar aí com os irmãos, cultuando junto com os irmãos presencialmente. Eu quero então, nessa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Uma passagem muito conhecida de todos nós. Eu creio que o Senhor tem alguns ensinamentos para nós nessa noite. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, que vai nos contar a história de um cego, de um homem que perdeu a visão. Diz assim, então, a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Verso 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar então, pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo. Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado com cada um de nós. Deus, eu quero entregar esse tempo nas tuas mãos. Pai, usa a minha vida, um servo falho, limitado, pecador. Deus, mas usa para a tua glória. Fala com o teu povo nessa noite. Ministra sobre os seus corações.
Que essa noite possa ser uma noite de edificação, uma noite de transformação, de renovo espiritual. Tudo isso, Senhor Deus, mediante a Tua palavra. A Tua palavra é viva e poderosa para fazer a transformação no nosso coração, para mudar a nossa perspectiva. Fala conosco nessa noite. Fala, Deus, aos corações. Prepara, Senhor Deus, o nosso coração nessa noite como terra fértil e que a Tua palavra possa ser semeada nessa noite e que ela venha dar frutos e frutos que permaneçam para a glória do Teu nome. Deus, desde já nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você observar na sua Bíblia, o início do capítulo 10 mostra Jesus, então, em direção à Judéia, caminhando em direção à Judéia, além do Jordão. Por onde Jesus vai caminhando, as multidões vão se reunindo ao seu redor. Todo tempo em que Jesus está caminhando, muita gente está ao redor de Jesus. E Jesus, então, não perde a oportunidade de ensinar aquelas pessoas acerca do reino de Deus. Era de costume, então, de Jesus, na sua caminhada entre uma cidade e outra, entre os caminhos no qual ele trilhava, era de costume ele, então, ensinar, trazer ensinamentos aos seus ouvintes. No trecho no qual nós lemos, no capítulo 10, versos 46 a 52, vemos que Jesus está em Jericó. E quando ele, então, começa a sair, começa a partir de Jericó, ele ouve um clamor. Um clamor, então, ecoa no meio da multidão. Um clamor de alguém aflito, necessitado, soa no meio daquela multidão que acompanhava Jesus. E o clamor era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Um homem, então, levanta um clamor por compaixão. Qual era a real situação desse homem chamado Bartimeu? O verso, então, 46, vai nos dizer que aquele homem era cego, mendigo e estava à beira do caminho. Essa era a situação daquele homem, sentado, jogado à beira do caminho. A cegueira física, então, gerou em Bartimeu muitas limitações e impossibilidades. O texto não nos dá muitas informações, de fato, quem era esse homem, mas ele vai nos dizer que o seu nome era Bartimeu, ele era filho de Timeu, cego e estava mendigando. Nós não sabemos qual foi o motivo pelo qual aquele homem perdeu a visão, mas o texto nos diz no verso 52 que imediatamente tornou a ver. Ou seja, aquele homem já havia enxergado em algum período da sua vida. Nós não sabemos quantos anos de idade esse homem tem. Nós não sabemos quanto tempo ele passou cego. Mas o texto vai nos dizer que um dia, nos dá a certeza de que um dia esse homem enxergou. Fico, então, pensando nesse homem sentado à beira do caminho, tentando imaginar o rosto, quem sabe, de seus pais, seus irmãos, lembrar de uma paisagem bonita pela qual ele estava acostumado a passar. Quem sabe como estava aquele homem sentado ali à beira do caminho. Quais sentimentos estavam no seu coração diante dessa situação?
Alguém que estava acostumado a ir e vir. E agora, nesse período, durante esse tempo, não sabemos quanto tempo, mas estava ali, limitado nas suas ações. Quem sabe, então, esse homem poderia estar angustiado, triste, perplexo, ou até já acostumado com aquela situação, já estar acomodado com aquela situação, por não ter esperança de que algo poderia mudar. Imagine só o que passava no coração daquele homem. Muitas situações na nossa vida podem nos deixar angustiados, tristes, perplexos e até acomodados. Algo acontece então na vida desse homem. Algo acontece então na vida desse homem. Nesse texto no qual nós lemos, o personagem principal não é Bartimeu. O personagem principal é Jesus. O verso 46, no seu início diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, quando Jesus estava saindo de Jericó, alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu. Havia, então, a possibilidade daquela situação ser transformada. Precisamos entender por que, então, Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ele estava ali sentado porque não podia entrar na cidade. Acreditava-se naquele tempo que esse tipo de enfermidade, a cegueira, era consequência de seus pecados. E por isso as pessoas deveriam ficar de fora, deveriam ficar à beira do caminho pedindo esmola. Bartimeu, então, era um mendigo. E não podia fazer nada além disso. Assim somos nós, sem o Senhor Jesus. Assim somos nós quando estamos longe da presença de Jesus. Somos como esse cego, sentado à beira do caminho, impossibilitados de entrar na cidade, impossibilitados de rever os nossos familiares. Quem sabe, o texto não é claro em relação a isso, mas quem sabe aquele homem estava cego por causa de um pecado? Quantas vezes o pecado nos cega, nos tira a visão, turva a nossa visão a ponto de não enxergarmos mais. E aí ficamos abandonados à beira do caminho. Aquele homem, então, fica à margem do seu povo, fica deixado de lado. Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação igual a essa, em que nos deixamos levar pelos anseios do nosso coração, ou situações que acontecem no decorrer da nossa vida e nós ficamos à margem, impossibilitados de nos encontrar com quem amamos, com os nossos amigos. Mas algo acontece na vida desse homem, algo que transforma a vida desse homem. Esse homem, então, clama por misericórdia. Mas ele só foi capaz de clamar porque ele ouviu o anúncio de uma boa notícia. Ele ouve, então, o anúncio de uma boa notícia. O verso 47 nos diz, logo no início, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Provavelmente as pessoas estavam passando, aquela quantidade enorme de pessoas passando ali, à beira do caminho, falando acerca daquilo que estava ouvindo, falando acerca dos milagres, dos prodígios, de suas palavras, dos seus ensinamentos, de como ele agia
perante o povo, aquele homem, então, vê uma oportunidade de ter a sua vida restaurada. Bartimeu, então, ouve. Eu e você precisamos ouvir acerca de Jesus. Eu e você precisamos ouvir sobre a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que cura as feridas da nossa alma. É a palavra de Deus que transforma o nosso coração. É a palavra de Deus que nos dá a oportunidade de sairmos da beira do caminho e de nos encontrar com os nossos queridos. Primeiro, Bartimeu ouve que era Jesus o Nazareno que estava passando por ali. Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. Bartimeu não enxergava, mas ouvia muito bem. E ele ouviu falar que Jesus o Nazareno estava passando por ali. A fé, então, vem pelo ouvido, vem por ouvir. Romanos capítulo 10, verso 17, nos diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem mediante a ouvir a mensagem. E não qualquer mensagem, mas a mensagem de Cristo. Bartimeu estava acostumado a ouvir muitas pessoas indo e vindo. Quantas pessoas ele ouviu passar por ele na beira do caminho. Mas uma pessoa em especial mudou a vida daquele homem. João capítulo 10, verso 27, nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É necessário nós deixarmos a palavra de Deus penetrar no nosso coração. E ela produzirá em nós a fé necessária para que possamos caminhar, para que possamos sair do nosso estado de inércia, para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor tem a realizar em nós. É preciso ouvir a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nessa noite, precisamos ouvir a voz de Jesus. Precisamos ouvir falar de Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O autor dos Hebreus é muito claro quando diz no capítulo 11, verso 6, o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não basta apenas ter fé, precisamos direcionar a nossa fé para a pessoa correta. E essa pessoa correta é Jesus. Um fato importante que precisamos guardar nessa noite é que a cegueira não impediu que Bartimeu ouvisse. A cegueira não impediu Bartimeu de ouvir. Ao ouvir que Jesus era quem estava perto, havia então a possibilidade da vida daquele homem ser transformada, mudada, e aí Bartimeu toma algumas atitudes. O versículo 47 vai dizer que ele pôs-se a clamar. Bartimeu não apenas ouve, mas clama por auxílio, por ajuda, por misericórdia, por compaixão. Nós não podemos apenas ouvir. Nós precisamos, além de ouvir, nós precisamos ir até a presença de Deus em oração, em clamor. Isso nos mostra que Bartimeu era cego,
mas ele não era mudo. A cegueira não o impediu de clamar. E aí, como você está diante das situações da vida? Será que as situações da vida têm feito com que você não consegue enxergar as belezas do Cristo? Aquilo que ele já fez na sua vida? Aquilo que ele está realizando? Será que as dificuldades desse tempo não estão te dando a oportunidade de ouvir que muito mais é aquilo que ele está fazendo por você do que qualquer dificuldade que você possa encontrar? Será que às vezes a dificuldade do dia a dia está te impedindo de ir até a presença de Deus em clamor? Aquele homem entendeu muito bem que ao ouvir que Jesus estava passando por ali, havia uma esperança. E ele então ouve, não somente ouve, mas clama. Bartimeu também, no verso 47, ele vai reconhecer quem era Jesus. A expressão, então, filho de Davi, é um título atribuído a Jesus muitas vezes no Novo Testamento. Ao dizer que é filho de Davi, faz-se referência à sua descendência, a descendência de Davi, segundo a carne, ou seja, havia uma promessa para o povo de Israel, que da descendência de Davi viria aquele que iria sarar o seu povo, que iria governar o seu povo. Romanos, capítulo 1, verso 3, nos diz o seguinte, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. Paulo testemunha isso quando escreve aos Romanos. Nós vamos ver nas duas genealogias de Jesus que nos deixa muito bem registrado que Jesus era representante da casa de Davi. Tanto em Mateus, capítulo 1, versos 1 a 17, quanto em Lucas, capítulo 3, versos 23 a 38, vai nos falar sobre isso. Tanto por meio de José, seu pai legal, adotivo, quanto por Maria, a descendência de Jesus, recuava até Davi. Por isso, no anúncio de seu nascimento, o próprio anjo enviado por Deus falou da descendência de Jesus, a descendência humana de Jesus na casa de Davi. Gabriel declarou que Jesus receberia o trono de Davi, seu pai, e o seu reino jamais teria fim. Lucas, capítulo 1, versos 32 a 33, nos diz, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Algo que precisamos também enfatizar e lembrar acerca dessa expressão filho de Davi é que tanto os escribas quanto os fariseus e sacerdotes sabiam que o Messias prometido era, sem dúvida, da descendência de Davi. Eles não apenas sabiam isso, mas como também ensinavam a respeito disso. Porquanto, quando eles ouviram Jesus falar, trazer para si o título de filho de Davi, ou seja, quando eles ouviram as pessoas atribuindo esse título a Jesus como filho de Davi, eles ficaram, então, indignados. Já parou para pensar, lendo esse texto, quantas esperanças alimentou o coração daquele cego sentado à beira do caminho quando ele ouve Jesus falar que Jesus está passando? Ele então chama Jesus como filho de Davi, gritando bem forte, resumindo assim a esperança do povo sofrido de Israel. Bartimeu então reconhece Jesus como seu Salvador, quando ele declama, quando ele fala, quando ele clama, quando ele abre a voz e grita, filho de Davi. Ele ouve
ele clama, ele reconhece a Jesus. Bartimeu também reconhece o seu estado miserável. Verso 47 também nos diz: tem compaixão de mim. Bartimeu, então, reconhece a sua situação miserável e necessitado da ajuda de Deus, e assim clama por misericórdia. Assim somos nós somos miseráveis como esse homem, e precisamos reconhecer a cada dia. A cada dia nós precisamos ouvir falar de Jesus, a cada dia nós precisamos clamar a Ele, a cada dia nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso Salvador, a cada dia nós precisamos reconhecer o quanto miserável nós somos. Precisamos ir até a presença de Deus e clamar por misericórdia, clamar por compaixão. Não somente isso, mas o verso 48, melhor dizendo, vai nos mostrar que aquele homem teve que perseverar. Olha o que diz o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como Bartimeu perseverou, nós também precisamos perseverar. Precisamos continuar indo à presença de Deus. Não podemos fraquejar, independente da situação, independente da real situação que estejamos. Às vezes pecamos. Às vezes o pecado gera tristeza, gera cegueira no nosso coração. O que vamos fazer? Vamos ficar sentados à beira do caminho? Às vezes a situação nos oprime, nos empurra contra a parede. Como nós vamos agir diante das situações que nos são apresentadas durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada de fé? Vamos ficar assentados à beira do caminho ou então vamos ouvir falar de Jesus? Vamos ir até a presença dele em clamor, reconhecendo que ele é Salvador, o nosso Salvador, reconhecendo o quão miserável nós somos e perseverando. Bartimeu era cego, mas era perseverante. Ele não desanimou diante das dificuldades. Não deixe que as situações ao seu redor te impeçam de ouvir que Jesus está perto e você levantar até ele o clamor, levar até ele o seu clamor, a sua oração, a sua súplica. Muitos tentaram então calar Bartimeu, mas ele, perseverante, cada vez clamava mais alto. Imagine a cena. O cego está no meio da multidão e começa a gritar, chamando Jesus, apesar dos esforços daqueles que estavam tentando atrapalhar. Quantas situações se levantam diante de nós, nos tentando atrapalhar. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que você precisa nessa noite? O que tem trazido aflição, angústia, dor? O que tem deixado você à beira do caminho? O que tem feito você não perceber mais a beleza que está ao seu redor? Mateus capítulo 7, verso 7 nos vai dizer assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Clame, vá até a presença de Jesus. E aí, a partir do verso 49, nós vamos ver que algo acontece. Jesus, então, manda chamar aquele cego.
O verso 49 diz assim: parou Jesus e disse, ao ouvir aquele clamor, Jesus para. É impossível ir até a presença de Jesus com um coração sincero e sair de lá de mãos abanadas. É impossível ir até a presença de Jesus com um coração sincero e não ter a vida transformada. O texto vai nos dizer que Jesus para e diz algo. Ele diz para aqueles que estão ao seu redor: chamai-o. O verbo chamar, se você observar comigo, aparece 3 vezes no versículo 49. Chamai-o. Chamaram. Chama. Ou seja, parou Jesus e disse: chamai-o. Jesus dá uma ordem. E aí, aqueles que estão ao redor obedecem. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, ele te chama. Mais do que cura, mais do que a cura, o que Marcos vai relatar nesse texto para nós é o chamado, a importância do chamado de um novo discípulo de Jesus. É Jesus quem chama. Parte meu, então, não tem dúvidas disso. João, capítulo 15, verso 16, nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou conceder. Lembra que nós lemos agora há pouco que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Quem é a ovelha de Jesus ouve a voz do bom pastor e o segue. E aí, o chamado de Jesus produz pelo menos 2 efeitos na vida daquele homem. Aquele homem que estava antes jogado à beira do caminho. Verso 50 nos diz o seguinte: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O primeiro efeito que o chamado de Jesus produz na vida daquele homem é a coragem para jogar o manto fora. E aí eu quero imaginar com você, que você imagine comigo a atitude daquele homem naquele exato momento, quando Jesus o manda chamar. Bartimeu provavelmente poderia estar no chão enrolado com a sua capa, com seu manto. Ele então se desenrola de sua capa, a capa no qual ele recebia as moedas, lança aquela capa, aquele manto longe. Imagine só aquelas moedas caindo no chão e rolando à beira do caminho, rolando estrada fora. Esse é um ato muito importante que precisamos aprender. O manto, a capa, era a única posse que aquele homem tinha. Quem sabe além de algumas moedas, poucas moedas. Precisamos entender, então, quanto era importante aquele manto para aquele homem. No Oriente, o manto era instrumento de sobreviventes. Protegia as pessoas, quem os estivesse vestindo, das tempestades de areia, do frio do deserto, protegia do sol escaldante. Bartimeu, então, quando ouve o chamado de Jesus, não pensa 2 vezes. Ele renuncia à velha vida, ou seja, ele arranca tudo que ele tinha, joga fora, lança aquele manto fora, não está preocupado com as suas poucas moedas. Ele então abandona a velha vida e vai em direção ao chamado de Jesus.
E aí precisamos parar aqui e pensar um pouco o que nós precisamos abandonar. O que nós precisamos deixar para trás? Vícios, pecados, tristezas, amarguras, frustração, medo, até mesmo o próprio comodismo. Por menor que seja, ainda carregamos algum tipo de manto, uma capa, que precisamos despojar, lançar fora para seguirmos a Cristo, para termos a nossa vida transformada pelo Senhor. Nós precisamos abrir mão. O que você precisa abrir mão nessa noite para que você tenha uma experiência maior ainda com Jesus? Para que você não venha apenas ouvir falar de Jesus, mas que você possa vê-lo. É o que acontece no final dessa história. Esse homem lança a mão, lança fora tudo aquilo que ele tinha, pelo simples fato de seguir, de obedecer a Jesus. Outro fato que esse texto nos ensina é que ele teve coragem para se aproximar de Jesus. Verso 50 diz: levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Levantou-se de um salto. Ele se levanta sem a ajuda de ninguém. Ele não ficou esperando a ajuda de ninguém. Aquele homem levanta e caminha em direção a Jesus. Aquele homem caminha até ficar face a face com aquele que enxergava com compaixão. Aquele homem que clamou por ajuda, filho de Davi, tem compaixão de mim, agora está diante daquele que o enxergava com compaixão. Agora a história daquele homem é diferente. Aquele homem não está mais sentado à beira do caminho. Aquele homem agora está na presença de Jesus. É a presença de Jesus que faz toda a diferença na vida do homem. É a presença de Jesus que faz a diferença no meio da igreja. O que faz a diferença não é se temos bem, se não temos, se temos muito conhecimento ou pouco conhecimento, se nós vivemos uma vida de pecado, ou todos pecamos, mas uma vida mais avolumada no pecado, outras não, ou pecados mais aflorados, outros não é isso que importa. O que vai importar no final de tudo é a presença de Jesus. É a presença de Jesus que transforma a vida daquele homem. É a presença de Jesus que transforma a igreja, a vida da igreja, que dá vida, porque Ele é o autor da vida. Como você tem vivido nesse tempo? Você está sentado à beira do caminho ou você está atento àquilo que está acontecendo? Jesus está passando. E onde Jesus passa, há transformação. Onde Jesus passa, há mudança de vida. Onde Jesus passa, há recomeço. Onde Jesus passa, há uma nova perspectiva. Há uma esperança viva e verdadeira. E aí o verso 51 nos diz: perguntou-lhe Jesus. Será que Jesus não sabia o que aquele homem precisava? Com certeza. Jesus sabia o que aquele homem precisava. Jesus pergunta então àquele homem: o que queres que eu te faça? Essa pergunta Jesus faz para você e para mim, para a igreja, para você, ouvinte, nessa noite. O que você precisa que Ele te faça? Vá até a presença de Jesus hoje com o coração quebrantado, com o coração debruçado na presença de Deus, com o coração aberto.
clamando, reconhecendo quem Jesus é, reconhecendo quem você é, falho, pecador, perseverando, lançando fora tudo aquilo que te impede de ir até a presença dele, saltando e indo até a presença de Deus através de Jesus, tendo coragem de ir, de tomar uma decisão. Aquele homem teve coragem de se levantar e tomar uma decisão, e a decisão era: eu preciso obedecer essa voz, eu preciso obedecer esse chamado, eu preciso ir até a presença de Jesus. Jesus então pergunta: o que queres que eu te faça? E aí o cego responde. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ao pronunciar essas palavras, Bartimeu estava convicto de que Jesus poderia fazer. Também estava consciente de que, ao retomar a ver, a enxergar, a sua vida mudaria. Não poderia mais ser mendigo e cego. Teria que suar, trabalhar então, para ter o seu pão. Ao pedir para ter a vista novamente, para ter a oportunidade de enxergar novamente, estava admitindo a necessidade de mudança de vida. Bartimeu estava dizendo: Senhor, mestre, que eu torne a ver, que a minha vida tenha um novo rumo, que a minha vida seja mudada. E aí, Jesus então, indo para o final, Jesus diz, verso 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Interessante que Jesus não diz para aquele homem: vai, você foi curado da cegueira. Não, Jesus está muito mais preocupado com a vida eterna daquele homem e diz para ele: olha, a tua fé te salvou, do que dizer: olha, simplesmente você está curado. Muito mais do que uma cura momentânea, Jesus quer nos dar uma cura que é eterna, a cura contra os nossos pecados, que é a salvação na pessoa dele, é sermos dele justificados, purificados, santificados, vivificados. O texto vai nos dizer no final do verso 52, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Jesus então responde para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. Aquele homem vai até a presença de Jesus para ser curado, encontra em Jesus salvação. A cura da cegueira é consequência. A resolução dos seus problemas hoje é consequência. Se ele fizer, bem. Se ele não fizer, amém. O que eu e você precisamos, o que você, nosso ouvinte, precisa nessa noite, é ter a certeza da salvação naquele que, de fato, pode todas as coisas. Ao ter o contato, ao ficar frente a frente com aquele que olhava com compaixão, Bartimeu tem a sua vida transformada. Teve a sua vida mudada. E aí, nós podemos ver que ele não estava apenas interessado na sua cura, mas ele estava agora interessado em obedecer à voz do bom pastor. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele não somente voltou a enxergar, ele não somente foi salvo, mas também seguiu a Jesus.
Imagine, então, agora aquele homem saltitando à beira do caminho, seguindo a Jesus, o autor da vida, e agora podendo contemplar com seus próprios olhos. Imagine agora aquele homem podendo ver as maravilhas de Jesus, os seus milagres, podendo agora proclamar com seus próprios lábios os milagres, poder ouvir os relatos dos irmãos, daqueles que estão à beira do caminho, e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Fique então imaginando aquele homem glorificando a Deus em toda a sua caminhada. Concluindo então a mensagem dessa noite. Bartimeu acreditou na cura divina para a sua vida. Acreditou numa mudança real, numa mudança verdadeira. Ele teve uma convicção inabalável, ele teve uma fé de que só Jesus podia mudar a sua vida. Só Jesus poderia mudar aquele quadro, mudar a sua história. Só Jesus poderia escrever uma nova história através da sua vida. Bartimeu entendeu muito bem que só Jesus podia restaurá-lo. E aí nós precisamos pensar no fato de que aqueles que experimentam o amor de Cristo nunca mais querem deixar de segui-lo. Vale a pena ouvir falar de Jesus. Vale a pena clamar por misericórdia. Vale a pena reconhecer quem Jesus é. Vale a pena reconhecer quem nós somos, falhos e miseráveis. Vale a pena perseverar. Vale a pena lançar tudo que temos fora, tudo aquilo que nos impede fora. Vale a pena tomar coragem e ir até a presença de Jesus. Somente na presença de Jesus nós teremos abundância de vida. O Evangelho de Jesus não diz que, vindo para a presença de Jesus, você vai ter uma boa casa, um bom carro, bens. Isso tudo é louvável? Sim. Não vou dizer que nós não podemos almejar isso no nosso coração. Mas o maior prêmio de estar na presença de Jesus é ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso, nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte, não fique sentado à beira do caminho. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. O nosso Jesus, ele é poderoso, ele é mestre em transformar vidas e situações. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a graça de Deus superabunde sobre a sua vida nessa noite. Que você ouça falar que Jesus está perto de você e que isso gere transformação na sua vida. Tire você do estado que você está e leve você até a presença daquele que te vê com compaixão. Que Deus assim te abençoe. Que essa palavra possa continuar falando ao seu coração. Que assim o nosso Senhor cumpra na tua vida os seus planos. E que você seja como foi Bartimeu. Esteja atento para obedecer ao chamado do Mestre. Que Deus assim te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço aí ao pastor Rafael. Muito obrigado pela palavra. E Deus abençoe
a vida do pastor. Vamos? Amém. Vamos cantar mais um cântico, Pai Nosso, e logo em seguida desse louvor, o pastor vai voltar aqui, vai dar uma palavrinha para os irmãos, e vai orar também, encerrando a live dessa noite. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. 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 Deus abençoe a vida dos irmãos e uma excelente semana a todos nós. O pastor agora tem uma palavrinha conosco. Quais irmãos, mais uma vez, lembrando que às 0h dessa segunda-feira vamos começar nosso relógio de oração. Então, você já está no grupo da igreja aí, no WhatsApp, os motivos de oração. Então, aqueles que selecionaram os horários, a sua própria escolha, fique atento e vamos realmente levar isso a sério
Vamos estar orando dessas 0 horas da segunda-feira até as 23 horas do dia 5. Que você ore os pedidos, que nós possamos ser alcançados pela misericórdia do Senhor, tá bom? Que Deus dê uma boa semana para todos. E vamos, provavelmente, no próximo domingo, dia 5, já vamos retornar com o nosso culto presencial. Claro que todas as regras devem ser cumpridas, que foram dadas pela Secretaria da Saúde do nosso estado, do nosso município, melhor dizendo, então nós temos que cumprir, mas iremos, se assim Deus permitir, retornar ao nosso culto presencial, tá bom? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do pastor Rafael, rogamos, ao Pai, que o Senhor esteja ministrando no coração dele, sua família, a igreja de Jacuí, também abençoando que a igreja de São José dos Campos, por essa palavra que ouviram, Pai, que nós ouvimos, que nós possamos, ó Pai, colocar em prática, que nós possamos realmente reconhecer que somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Assim nós te louvamos, ó Pai, com gratidão do nosso coração, roga a tua graça sobre a vida da igreja de São José dos Campos, avivando o coração dos irmãos, os irmãos possam ter um comprometimento muito sério, Pai, com o Senhor, com a tua palavra, com a tua obra, porque, ó Deus, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o de hoje, o mesmo Deus de sempre. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a fazermos tão somente a tua vontade. Assim nós oramos agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. E uma boa semana aí para todos. Deus abençoe a todos, viu?